Olha, como prometido no começo do programa, nós vamos falar sobre novas regras da aposentadoria. Para falar sobre esse assunto, a gente tem a grata satisfação de receber aqui no nosso programa virtualmente, né, a doutor Márcio Coelho, advogado previdenciário. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença para falar desse assunto tão importante para a população. Isso porque desde quando foi aprovada em 2019, a reforma da Previdência criou regras de transição para os trabalhadores que já contribuíram, né, com o Instituto Nacional de Seguro Social antes da definição dessas novas regras de aposentadoria. Bom dia, obrigado mais uma vez. E como que faz aí, então, para você dar entrada na aposentadoria? É a primeira pergunta que as pessoas querem saber. Ranieri, bom dia, é um prazer falar com você e com a sua audiência. De fato, Ranieri, as aposentadorias sofreram profundas modificações com a reforma da Previdência, né? Ocorrida em 2019. Na verdade, hoje existe 4 modalidades de aposentadoria. Se você me permitir, eu poderia enumerá-las. Pode falar, fica à vontade. Vamos lá? Então é o seguinte: a aposentadoria por idade, onde o segurado deverá ter um mínimo de 15 anos de contribuição, deferida à mulher a partir dos 62 anos de idade e o homem com 65 anos de idade. Essa é a primeira modalidade. Temos a segunda modalidade, que é a aposentadoria por pontos, isto é, somando-se o tempo de contribuição e a idade, sendo então concedida a aposentadoria em função do total de pontos. Este ano são necessários 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem, entre contribuição e idade. Mas é preciso atenção que o sistema de pontos será aplicado somente para aqueles que tenham completado 32 anos ser mulher e 35 anos ser homem. Além disso, a mulher deverá ter uma idade mínima de 58 anos e o homem de 63. É uma coisa um pouco complexa, mas é assim que está. Depois, com vagar, a gente vai explicar isso detalhadamente. Nós temos também a aposentadoria por pedágio. A aposentadoria por pedágio é o seguinte: quem estava há 2 anos ou menos para se aposentar quando da reforma da Previdência, deverá pagar um acréscimo de 50% nas contribuições restantes. Pedágio de 100% para aqueles que na época da reforma da Previdência contavam com 57 anos de idade, ser mulher, ou 60, ser homem, deverão contribuir com o dobro das contribuições que faltava para se aposentarem. Hoje é bastante complexo essa sistemática de aposentadoria apresentada pela reforma da Previdência. Não é uma coisa assim que seja assimilável a todas as pessoas. Mas, no site da própria Previdência, nós temos orientações mais detalhadas sobre essas aposentadorias, sobre essas modalidades de aposentadoria. Então, a nossa sugestão é que a pessoa entre no site do INSS e verifique com mais detalhes as modalidades de aposentadoria. Ou então, consulte um advogado da sua confiança que poderá orientar melhor ainda essas pessoas. Doutor Márcio, todas as vezes que a gente pensa ali em aposentadoria, principalmente quando esse assunto ele é debatido ali com as pessoas, né, que às vezes não tem muita informação, é de uma classe social que vive ali à margem, né, de alguma situação. Esse é um assunto ainda muito burocrático, né? Na cabeça dessas pessoas, você se aposentar hoje em dia no Brasil é muito difícil, você tem que ir para o INSS e tal. Como é que o senhor acha que isso está aqui no nosso país? Melhorou? O INSS, a Previdência está cada vez mais próxima da população, né? Melhorou muito o serviço? Como é que está essa realidade hoje em dia no nosso país? Ranieri, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que essas modalidades de aposentadoria aumentaram em muito a complexidade da concessão dessas aposentadorias, principalmente para as pessoas mais humildes, que não têm muitos esclarecimentos a respeito e procuram se aposentar. Então, como eu falei e reitero, há necessidade de uma orientação. Para aqueles que conhecem e dominam a internet, eu recomendo
o ingresso no site do INSS, pegar informações, ou também, conforme eu falei, se orientar por advogados. Existe uma massa de pedidos acumuladas perante o INSS. Pra você ter uma ideia, são cerca de 800 mil benefícios requeridos pela Previdência e que hoje se encontram acumulados. O próprio novo presidente mencionou em sua posse esse problema. Então, nós esperamos que o INSS se aparelhe melhor e escoe esse volume enorme de pedidos de auxílio-doença e aposentadorias que se encontram acumulados. Não preciso dizer a você que se trata de pessoas, grande parte dessas pessoas são pessoas humildes, que dependem desse benefício e está há 4, 5, 6, às vezes até um ano na espera de uma solução. Isso precisa ser resolvido com uma certa urgência, eu digo até uma questão social. Doutor Márcio Coelho, um outro problema que a gente vê muito acontecer, e às vezes, né, o trabalhador ficar desassistido por falta de informação, como você bem diz, né, de um atendimento muito mais humanizado que se deveria ter justamente por conta dessas pessoas que muitas vezes não têm instrução, não têm estudo, enfim. É com relação a acidentes de trabalho, né? É algo que se acomete todos os dias, todo dia praticamente o trabalhador se acidenta, e aí às vezes eles não sabem, né, a quem recorrer, o que eu vou fazer a partir de agora, quem é que me dá um suporte, né, a quem eu vou gritar. É difícil essa situação também. Nesse caso, o que ele deve fazer? A primeira coisa que o trabalhador deve fazer se ele sofre ali um acidente de trabalho, por exemplo? Adieri, a primeira coisa que o trabalhador deve fazer, e aí é um ponto-chave, é obter do patrão, do empregador, um documento chamado Comunicação de Acidente do Trabalho, também conhecida como CAT. Se, por qualquer motivo, o empregador não fornecer esse documento, ele pode também solicitar esse documento no CEREST, que é o Centro de Referência Social do Trabalhador. É através desse documento que as portas do INSS se abrem para o recebimento do benefício do acidentado. Importante notar, Ranieri, talvez aqui a coisa mais importante que nós vamos conversar hoje é que hoje qualquer tipo de acidente que resulte numa incapacidade parcial dá direito a um benefício chamado auxílio acidente de 50%. Portanto, se a pessoa tem um contrato de trabalho anotado, está andando de bicicleta, passeando na rua, jogando futebol, escorregou no banheiro e por aí vai, e fica com uma incapacidade porque fraturou o tornozelo, o punho não mexe, o tornozelo e o joelho, essa pessoa teria direito a receber o auxílio acidente de 50% após a cessação do auxílio-doença. Infelizmente, esse benefício, o auxílio acidente, é o grande desconhecido da população, que poderia se valer desse benefício, porque afinal é pago pelo INSS, mês a mês, até o dia da aposentadoria, podendo ele trabalhar onde ele quiser. Só que no final de cada mês, além do salário, terá ele direito ao auxílio acidente de 50%, que não é pouco. O auxílio acidente de 50% corresponde, a grosso modo, à metade do salário que a pessoa recebia quando sofreu o acidente. Note então, Ranieri, quantos acidentes acontecem por dia no Brasil, numa capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eu posso lhe garantir que são milhares e milhares de acidentes cotidianos, rotineiros, como esse que eu acabei de falar para você. Muitas dessas pessoas não se recuperam plenamente, ficam com uma incapacidade parcial e deveriam postular no INSS o recebimento do auxílio acidente, mas infelizmente não postulam. Não porque não queiram, mas porque o desconhecimento é enorme desse benefício. O INSS, infelizmente, não divulga esse benefício, muito embora tenha uma missão social inarredável.
8h01 aqui no estado de São Paulo pelo horário de Brasília. Muito obrigado a você que está sintonizado com a gente na 79,9 FM e também em múltiplas plataformas. Isso significa que nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, a gente tem aqui inclusive uma pergunta na minha rede social de uma pessoa lá de Picos, no Piauí. Ela é Elaine Magalhães, acompanhando a gente também. Ela fala assim, ó, eu não contribuo, eu não tenho carteira assinada, eu não contribuo com o INSS, mas eu quero me aposentar. Tem como? Existe sim. Existe uma modalidade de aposentadoria, não seria uma aposentadoria, seria um benefício social, chamado amparo social. O amparo social é dado àquelas pessoas que não têm contribuição suficiente para se aposentar, mas a idade chegou. Então, essas pessoas têm o direito de receber um amparo social no valor de um salário mínimo a partir dos 65 anos de idade. Antes, não. E também nós temos esse mesmo amparo destinado aos deficientes, aqueles deficientes cuja incapacidade impede de trabalhar, ou mesmo ao menor deficiente. A eles também é destinado o benefício, que é o amparo ao deficiente, no valor de um salário mínimo. Isto, então, é uma grande abertura, porque não depende de contribuições e a pessoa, às vezes, se encontra muito necessitada, quer pela idade, quer pela incapacidade, e esse benefício está disponível a toda a população. Doutor Márcio, muito obrigado aí pelas suas explicações. Eu quero que o senhor volte mais vezes aqui, se possível presencial, para a gente bater um papo, tomar um café e falar para essa população que às vezes é desassistida, né, pelo poder público, né? Às vezes realmente, como você bem disse, aí não tem muita informação, instrução, ficam perdidos ali naquele primeiro momento, quando chega esse momento ali de se aposentar, e todo dia parece que é uma regra nova, né, um disse-me-disse novo, então sempre complicando ali, infelizmente, a vida do trabalhador, de quem precisa se aposentar. Muito sucesso, bom dia e volte sempre. Se tem alguma rede social, fica à vontade, viu? Pode falar. Muito obrigado, Ranieri. Eu que agradeço a oportunidade que você me concedeu. O nosso site, para aqueles que quiserem maiores orientação, é www.advmcoelho.com.br. Vou repetir, www.advmcoelho.com.br, e muito obrigado pela oportunidade. Imagina, sucesso sempre. Um abraço, muito obrigado.